Estamos aqui no podcast Vida de Imigrante, seu programa sobre psicologia intercultural. E hoje estamos gravando aqui o nosso último episódio dessa primeira temporada de várias emoções, várias entrevistas, muito conteúdo que tivemos aí ao longo de um ano, pessoal, um ano de dedicação aqui exclusiva ao nosso podcast Vida de Imigrante, aqui na Rádio TV Reli, onde sou muito grata e quero hoje, então, compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória, não é? Trazer, né, as informações, as estatísticas que nós tivemos, não é? E jamais dizer um adeus, mas sim um até logo. Então, o podcast Vida de Imigrante, ele se consolidou. Eu sou muito grata a todos vocês também, meus ouvintes, meus espectadores, todo mundo que acompanhou aí essa trajetória do início ao fim. E que com certeza daqui a um tempo a gente vai se ver de novo, a gente vai ter mais conteúdos, mais entrevistas, porque é um assunto que não se esgota, não é não? A gente não tem fim para falar de tanta coisa importante, de tanta informação, de tantos insights que eu tenho certeza que vocês também tiveram e que a gente vai seguindo aqui nessa vida de imigrante. Então, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda a esse episódio especial de encerramento da primeira temporada do podcast Vida de Imigrante, seu programa sobre psicologia intercultural. Então, nós vamos relembrar aí e plantar as próximas sementes. Eu acho que isso que fica, não é? Hoje, então, terça-feira, eu fiz, então, esse programa por um ano, todas as semanas, praticamente todos os episódios ao vivo, né? Então, hoje é o 52, episódio 52, a gente fecha aí com esse número, né, para ficar bem marcado aí, mas fica comigo até o final, porque esse episódio também é para você, também é para você ter esses insights, ter essas dicas, ter esse movimento junto comigo, tá certo? Só um aviso rapidinho antes da gente começar, que ao longo dessa temporada, muitos de vocês podem ter acompanhado que eu segui um movimento de transformação. Eu até estava comentando, né, com a própria Heli, que me cedeu o espaço aqui, que a gente teve muitas trocas ao longo desse ano, que esse podcast ele tem um valor muito especial, no sentido de que ele me salvou. Nossa, mas como assim, Patrícia? Sim, eu passei pelas minhas crises existenciais, profissionais, não é? Não tenho tanto tempo assim ainda de imigração, então, como eu já trouxe até teoricamente também explicando, a gente passa por um período de adaptação, para uns menos tempo, para outros mais tempo. Para mim foi muito intenso, muito profundo esse movimento, e quando eu procurei a Rádio Reli para iniciar um podcast, eu mal imaginava que aquilo ali seria a minha cura, não é? O meu remédio para aquela dor que eu estava sentindo tão grande de um lugar que eu não me reconhecia mais, principalmente como profissional. Então, se vocês forem acompanhando, e todos os episódios estão gravados aqui no canal da Rádio Reli, mas também no meu canal, @Patrícia Rigoni, _8, vocês vão percebendo a evolução, não é? De conteúdo, da minha postura, até fisicamente, né, a mudança que a gente vai tendo, o amadurecimento, a firmeza. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, não sabia muito bem no que ia dar, mas comecei, e essa é a primeira dica: nunca desista de persistir em algo que você sente lá no seu íntimo, que tem um sentido e que tem um propósito, basta você começar. Então foi assim que aconteceu com o podcast Vida de Imigrante. Eu iniciei essa jornada junto com vocês, né, toda semana, toda terça-feira às 10 da manhã aqui na Flórida, e foi muito, muito gratificante. E a partir disso também eu fui me reinventando enquanto terapeuta, terminei meu curso de Mental Health Coach, né, me estabeleci enquanto consultora terapêutica intercultural e mentora de mulheres. A partir daí, eu pensei num método. Eu pensei, por que não tentar resumir aí, né, numa sigla, num nome que seja, mas que traga a essência do meu trabalho. Foi assim que nasce o Método Alma. E foi aqui no podcast Vida de Imigrante
que eu trouxe mais detalhes, que eu estreiei, não é, essa metodologia, explicando como funciona, explicando para que serve. E é uma sigla, como eu disse, que se chama ALMA, né? Então, há de você acolher o que você está sentindo, a você mesmo. L de se lembrar de quem você é, da sua história e do que você quer fazer da sua vida, né? Qual o seu propósito? Mergulhar no sentido de também conseguir entrar em contato em conteúdos mais profundos, mais inconscientes, que pode ser a trava que está barrando ali para você avançar no que você precisa. E o ar de avançar, né? Que é a última letra aí do método e que fala justamente disso, porque a gente que está aqui fora do Brasil, a gente precisa se reconstruir. E muitas vezes precisa ter uma bússola, um caminho para seguir. Então, por que não ter um método aí para te auxiliar? Então, pensando nisso, né, inaugurei aqui no podcast Vida de Imigrante essa metodologia. E se você tem interesse de conhecer melhor, quer dar o próximo passo, não deixe de falar comigo. Pode me mandar a alma aqui nos comentários do YouTube ou no meu Instagram, @patriciarigoni_d.baldi, ou no meu WhatsApp. Sempre vou responder, estou sempre ligada aí nas mensagens, que é 863-210-9488. Bom, então é isso de início que eu já queria trazer, toda essa minha emoção e essa minha gratidão por esse caminho percorrido. Não deixe de acompanhar também as redes sociais aqui da Rádio TV Reli, a rádio que também foi se transformando e eu também fui acompanhando esse crescimento, não é? De rádio se tornou também TV, então você acompanha alguns episódios meus e de outros podcasts também na plataforma do Roku, tá? Você também acompanha a rádio ao vivo 24 horas aí pelo site da Rádio Reli, www.radioreli, e também aqui no YouTube, @Rádio Reli, tá certo? Se quiser interagir também pelo WhatsApp, perguntar como é que funciona um podcast, como é que eu faço para fazer propaganda na rádio, você também pode interagir pelo WhatsApp 754-276-6361. Digo isso como gratidão aqui pela parceria, não é? Eu diria assim, com a Rádio TV Reli. Bom, esse início, então, né, que aconteceu aqui, foi de muito acolhimento, muita confiança, e assim eu fui me transformando, né, junto com a comunidade. E eu dizia sempre nos episódios, primeiro eu trazia mensagens também da saúde, não é? Porque eu sempre precisava relembrar dentro de mim, me lembrar também a psicóloga hospitalar que eu era, não é? A base teórica e prática que eu carregava da minha história. Então, eu sempre trazia dicas aí da psico-oncologia, né? As mensagens do mês. E eu me lembro que eu iniciei em setembro. E é justamente o mês que a gente fala muito de saúde mental, não é? De prevenção da questão do suicídio. Falei abertamente aqui várias vezes, em vários episódios, por alguns meses, a importância de você se cuidar e de como isso para o imigrante é essencial. É uma parte que a gente não pode deixar de lado, jamais, porque quem acompanhou aqui o último podcast, o penúltimo, que foi semana passada, eu tive aqui com uma convidada muito especial, a Helena Albertino, e ela enfatizou isso, e eu disse que foi uma boa escolha, né? A melhor escolha de convidada aí para esse finalzinho de entrevistas, porque ela traz sim também a experiência pessoal e profissional do tanto que a saúde mental interfere o tempo todo nas nossas escolhas, nas nossas prioridades, nas nossas metas a seguir, quando você imigra para um país diferente do seu, que vai ser sempre desafiador, não tem muito jeito, né? Mas, a partir disso, de novo fica o convite, não deixe de assistir os episódios que se passaram aí nessa primeira temporada. E eu digo primeira porque, com certeza, é um projeto que nasceu e se consolidou. Então, independente de onde eu estiver, não é? De como eu estiver, o Vida de Imigrante ele vai continuar, ele vai persistir, de repente num outro formato, num outro dia, num outro horário,
não é? Mas isso eu entendi que é uma das minhas missões aqui na América, aqui nos Estados Unidos, e que eu sei que tem visibilidade e alcance em todo o mundo. Porque o meu objetivo é esse: trazer um conforto emocional, trazer psicoeducação, informações, acolhimento para você, imigrante brasileiro, especialmente as mulheres que ocupam um lugar de tanto desgaste nessa transição, nesse novo espaço de vida, com tantos papéis que muitas vezes nos atropelam. Então, é isso que eu vim para fazer aqui e vou continuar. Então, através do podcast Vida de Imigrante, mas também do meu trabalho como mentora, como consultora terapêutica, como mental health, como psicóloga que sou e nunca vou deixar de ser. Então, e eu estou muito feliz de estar falando isso aqui para vocês, porque agora eu tenho certeza. Se eu tinha dúvidas e a gente fica mesmo perdida nessa transição, isso já passou. Agora a minha certeza é absoluta e eu estou aqui para isso. Então, é com muita emoção, muita gratidão que eu reafirmo essas palavras, viu? Mas trazendo também um pouco de estatísticas, né, contando um pouquinho de alguns episódios bem significativos, eu vou caminhar com vocês aqui, né, fazer uma trilha de como aconteceram esses episódios do podcast Vida de Imigrante. Então, vamos fazer uma retrospectiva aprofundada e em vez de só de números, né, porque a gente não tem que falar só disso, a gente vai revisitar o que a gente aprendeu juntos, né? Então, os dados confirmam. A gente faz uma análise lá no YouTube e mostra que o conteúdo que a gente mostrou aqui segurou você com a gente em vários episódios, em vários momentos. E o nosso top 3, ele vem com alma, momentos chaves e muitos exercícios também de bolsa. Isso é um outro ponto que eu trouxe bastante aqui. Eu sempre me preocupava de montar um roteiro estruturado para que seguisse uma linha de raciocínio para facilitar aquilo que às vezes já está tão difícil, por que deixar mais difícil, não é? Então eu tinha esse cuidado, tenho esse cuidado, né? Sempre com uma introdução, um conteúdo, uma mensagem inspiradora e também exercícios práticos, porque às vezes a gente precisa de umas dicas, não é? Para poder seguir e ter um refresco ali diante do fogo, né, do incêndio que está tendo ali de algumas situações. Mas eu quero falar aqui primeiro do episódio 12, que foi Desvendando a Constelação Familiar. Falando aí de saúde mental como prioridade, e esse é o meu caminho, eu convidei a Zac Meredith, um prazer, viu, Zac, ter tido você aqui, minha gratidão. Ela que é pioneira no Brasil com relação às constelações familiares, e na entrevista que eu tive com ela, ela trouxe muitas informações importantes, explicações, não é? Desconstruiu muitos mitos que se tem sobre essa ferramenta, esse método, na verdade, que eu também utilizo em vários atendimentos, para poder mergulhar, olha aí o método, não é? Dentro daquilo que você precisa muitas vezes desvendar e que está muito sombrio, está muito inconsciente e que pode ser a chave que vai destravar a sua vida aí para uma série de outras coisas. Então, por que marcou esse episódio, né? Primeiro que ele foi campeão de tempo de exibição e de retenção. O pessoal ficou realmente preso ali no conteúdo, interessado, interagindo, e isso só prova o tanto que é um método importante e válido, não é? Que a gente utiliza com tanto carinho, com tanta dedicação. E aí, quando a gente fala de laços invisíveis, é um termo que as pessoas se interessam muito, porque já chama atenção esse nome, não é? E depois porque a gente fica se questionando, do que se trata isso? Então, essas lealdades, culpas, repetições que a gente tem sem perceber, é algo que a gente precisa desvendar. E isso prendeu muita atenção, não é? E vocês ficaram até o final. Tivemos 3 chaves de audiência que prendeu aí, então, nesse episódio. Primeiro, que foi também sobre o luto imigratório, que não é reconhecido. Então, a gente falou que não é só saudade, é perda de língua, de status, de cheiros, de tudo que te lembra a sua antiga vida, né? E que dar nome para tudo isso alivia muito.
As próprias lealdades invisíveis, então, que é o seguinte, né? Se perguntar, por exemplo, nossa, se eu prospero aqui, será que eu estou traindo quem ficou para trás? Quem, né? A minha família que não consegue ser próspera e tudo mais? Então, desatar esse nó, ele vai nos permitir avançar sem culpas. Então, a constelação também traz essa clareza para você, e isso também chamou muita atenção. E a questão do pertencimento, quando a gente escolhe um novo lugar, a gente não está cancelando a nossa origem, não está excluindo ninguém. Pelo contrário, a gente só está ampliando a nossa casa interna. Então, são conceitos muito importantes, como eu disse, psicoeducativos, esclarecedores, que só trazem coisas boas para a gente. Então, lá no iniciozinho tem uma explicação simples já do que é essa lealdade invisível, e como exercício de bolso, né, eu convido vocês a ouvirem novamente lá, mas trago para vocês aqui. Pega um papel e uma caneta e escreve 3 agradecimentos ao seu país de origem e 3 permissões para o país em que você está agora. Esse que te acolhe, esse que você vive hoje em dia. E você vai ler em voz alta. Isso vai te fazer pertencer e agregar, não substituir nada. Então, é uma dica que fica aí de um exercício que você pode fazer, simples, prático e libertador, tá bom? Bom, seguindo aqui, tivemos também o episódio 24, com a Priscila Cassicedo, minha querida, um grande beijo também. Não é? Ela que é também uma defensora da saúde mental, com certeza. Inclusive, a entrevista dela, olha bem como é que foi o tema, não é? Se descobrindo para se destacar. Ela que é da área do marketing, ela que está falando o tempo todo sobre posicionamento, sobre você ser autêntico. Mas para tudo isso, você precisa se descobrir, você precisa se conhecer. O autoconhecimento é a chave de tudo. E por que marcou esse episódio? Porque ele foi o top também em visualizações e forte em tempo de exibição. O que isso significa? Não é? Muita gente visualizou, se interessou no conteúdo e ficou um tempinho ali acompanhando, mesmo depois de gravados, né? Então. E daí a gente fala de identidade, de posicionamento, da síndrome da impostora, que muitas vezes nos ronda, não é? A gente fica se sabotando, se boicotando, sendo que tem um potencial gigante para a gente avançar aí no que a gente quiser. Quais foram as chaves, né? As 3 palavras-chaves aí que prenderam essa audiência? O falar bem versus ser boa, né? Então, muitas vezes a gente se trava achando que a gente tem que falar bem, ou então tem que ser boa, e na verdade é a sua competência que vai falar mais alto. E isso não diminui se você, por exemplo, não souber falar inglês, não souber falar espanhol, não é? É a sua competência. Treinar a comunicação é uma estratégia, não é uma fraqueza. Então, se você tem a dificuldade, está tudo certo, a gente é ser humano, a gente está aqui para aprender. É um treino, então, que tem que ser feito com dedicação, com constância. Então, a gente fala disso nesse episódio. A gente fala também do arquétipo profissional. Então, eu, como psicóloga junguiana, não é? Falo muito de arquétipo. E dentro do marketing também esse termo é bastante usado, que vem dessa psicologia junguiana, e diz o seguinte, que nomear quem você é te torna inesquecível. Esse é um arquétipo. Então, por exemplo, como é que você desenvolve esse arquétipo ou vivencia esse arquétipo? Falando também que se você ajuda Y a Z com X, você está trazendo aí um caminho, você está trazendo uma informação muito válida, muito preciosa, que você aprendeu e hoje você ajuda muita gente com isso. Assim você se torna inesquecível. Olha que interessante, hein? A questão da consistência e o espetáculo, né? São as microentregas, oh, perdão, hein? semanais que vencem grandes saltos mensais. O que é isso? Framework para ler devagar, os 3 segundos ali do destaque, a clareza do que você entrega, a coragem de se expor e a consistência de aparecer. Então, eu até às vezes converso com a Priscila, né? E acompanho o conteúdo dela e vejo também que, de fato, às vezes é até intuitivo a gente
dá esse primeiro passo, depois você corre atrás para entender mesmo também na técnica como funciona, mas sem dúvida eu deixo aqui o meu legado, não é? A minha marca que seja inesquecível com esse podcast aí, da minha consistência, com a clareza que eu espero ter trazido para você, ter entregue para vocês e toda a minha coragem de me expor. Até comentei também nos stories esses dias para trás que quantas vezes eu não estava nem tão bem assim naquela semana, mas que ao estar aqui de frente para vocês, interagindo, trazendo do fundo da minha alma aquilo que eu acredito, que eu tenho certeza que é o caminho, não só para mim, mas para todos que eu vejo, né, necessitando de um auxílio, de uma mão para ir junto por um momento, me fizeram ficar bem, me fizeram transbordar de conhecimento e de alegria por aqui para trazer para vocês. E como exercício, eu trago também aqui, olha, uma frase. Escreve para você também no papel. Eu ajudo, e aí você coloca aí o seu público ou uma pessoa que seja, a fazer alguma coisa, a se destacar, a se desenvolver, enfim, aí você pode colocar o seu método, a sua ferramenta, ou o seu desejo, o seu amor, seja com o que for, e aí você vai lá no seu story e vai postar também, né, sobre isso, para mostrar, começar a mostrar com muita coragem o que você veio fazer e qual é o seu propósito, tá bom? Então, visibilidade é serviço, e serviço é servir. Quem precisa te achar só encontra se você acende essa luz, tá certo? Bom, avançando aqui, o episódio 49 também teve grande destaque, que a gente falou aí, ó, foi um dos últimos também episódios, mas que falou de imigração e recomeço, o luto como ponto de virada. Gente, esse episódio também marcou bastante. A Luísa, querida, do Mulheres Conectadas, um grande beijo também, gratidão pela sua presença, pela sua entrega, que trouxe aqui com muito carinho, com muita verdade a sua história, né? Colocou a situação que ela viveu aí de luto intenso quando perdeu o esposo. E essa conversa, ela trouxe dor com cuidado, né? E vocês ficaram aqui com a gente porque vocês se sentiram vistas também. Com certeza algum ponto conectou e fez sentido na vida. E as 3 chaves que prenderam a audiência aí foi, primeiro, ritualizar o amor que fica, ou seja, se lembrar não vai te paralisar. Pelo contrário, vai te dar chão para você continuar. Segundo, uma rede que te salva, não é? Conexões importantes, verdadeiras. Pedir colo é importante, seja para sua família. No caso da Luísa, ela pediu aí para o cunhado, para a cunhada, a um grupo que ela foi se conectando, porque ninguém atravessa as dores sozinho, sozinha. A gente é ser humano, a gente precisa ter essa conexão com todos sempre. E o serviço aí como cura, quando ela traz que um voluntariado, não é um grupo que nasce aí a partir dessa empatia e compaixão também com outras pessoas que ela sabe, ela percebeu que como imigrantes principalmente atravessam esses movimentos de perdas, sejam reais ou simbólicos, e precisam de colo, precisam de acolhimento. Então, esse serviço também cura, e isso é muito importante. Então, conectadas, transformando dor em propósito. E daí a gente fala do ritualzinho aí de memória. Escolha uma lembrança, respire 4 vezes, agradeça e pergunte: qual é o próximo passo da minha vida? Que honra essa minha história? O que eu posso fazer a partir de tudo isso que eu vivi, me lembrando, mergulhando e avançando no que eu preciso? E para finalizar aí esse episódio dessa retrospectiva, é a gente lembrar também do episódio 35, que a gente trouxe aí a Júlia Lavigne, uma cantora jovem, né, em ascensão, que ainda está no Brasil, mas eu tenho certeza que vai ter muito sucesso ainda pela frente, e fala dos sonhos sem fronteiras. Só resumindo, não é? Teve muita visualização, foi um queridinho no direct, muita gente aí apoiando, trazendo apoio para a Lavigne, né, para
Júlia, né? A família também toda apoiando e mostrando que coragem de sonhar pode ser até um método também a ser seguido, porque o sonho que cabe na agenda, ele vira plano. Então, é mais uma dica aí que a gente deixa para vocês. Mais uma vez, um minutinho para se lembrar de que e te contar que o que nasceu nessa temporada de 1 ano do podcast Vida de Imigrante foi o meu método Alma. Ele que é um caminho guiado, principalmente para as mulheres imigrantes que querem ter clareza emocional, rotinas possíveis, decisões com coragem. Os pilares que a gente trabalha tem a ver com ajuste aos seus, né? Se você preferir, não é nada imposto, não é nada colocado como regra, mas que vai trazer aí sim autoconhecimento. Nós vamos falar de lutos e laços, que isso nos atravessa o tempo inteiro. Vamos falar de movimentos e metas e principalmente de amor próprio, né? Porque a vida fora do Brasil, ela pede sim alma e ação, tá certo? Bom, olhando o que vocês mais assistiram e ao mesmo tempo tendo um mapa aí de ouro dessa jornada, dessa temporada, eu deixo para vocês aqui, primeiro, tenha propósito, quem eu sou é também o que eu entrego. Um recomeço é sempre bem-vindo, atravessar as perdas com suporte é muito importante e é também ritualístico. E os vínculos que a gente cria, sejam virtuais, sejam pessoalmente, de amizade, de casal, da comunidade, tudo isso é muito importante para a gente também reconectar e se sentir pertencente novamente. Resumindo, vocês ficam com a gente, né, vocês ficaram conosco com essas conversas, com essas entrevistas, com esses conteúdos que eu trouxe, com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Então, obrigada por cada play, por cada like, por cada minuto e por cada mensagem que vocês me deram, enviaram aqui para a rádio também. Sou muito grata. E para finalizar, né, eu trago para vocês que o que vem a seguir, então, não é o fim, né? Mais uma vez, é um até logo. A pausa, ela é sempre fértil. E como eu disse, 1 ano não é pouca coisa, né? Não são poucos dias nem poucos meses, é 1 ano. Toda semana ao vivo, toda terça-feira foi às 10 da manhã, às 11 horas no Brasil, às vezes era meio-dia por conta do fuso, por conta de, né, fuso horário e tudo mais, mas vocês estiveram presentes e foi muito bom. E a partir de agora, né, a gente vai traçando novos formatos, novas estruturas aí, com mais experiência ainda, ao vivo, online, gravado, do jeito que foi importante, porque, como eu falei no início, esse é o meu objetivo, essa é uma das minhas maiores missões aqui também, como mulher imigrante e como profissional da saúde mental. Então, a partir daí, a gente vai continuar aprofundando nesses temas, tanto que vocês pediram, os que ainda não deu tempo nem de falar, viu? E vai ficar a lembrança aí de um período muito feliz e a promessa de voltar ainda mais inteira e inteiro, né? Você que está nos assistindo o tempo todo. Bom, quero deixar, né, como sempre, uma mensagem inspiradora de que, quando cruzamos fronteiras, uma parte se despede e outra nasce. Entre as duas existe uma ponte chamada escolha cotidiana. Então, respirar, sentir, pedir ajuda, abrir espaço para o novo, tudo isso são escolhas. E que você siga construindo a sua casa interna, passo a passo, onde quer que você esteja, sozinha ou acompanhada, com uma ajuda ou não, mas nunca desista. E se precisar de ajuda, estou aqui, é claro, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada à Rádio TV Heli, obrigada a Heli, minha querida, que é, né, o carro-chefe aqui de toda essa estrutura. Obrigada aos meus convidados e convidadas. Obrigada à equipe que esteve aqui sempre presente. Obrigada, comunidade. Para saber quando eu volto e quando a gente volta, me segue no Instagram, @patriciarigoni, d.baldi, e no YouTube, Patrícia Rigoni, _8. Confesso que estou emocionada. Porque essa sou eu. Estou muito feliz de estar aqui.
E é um até logo mesmo. Acho que vai ter que cortar esse final ou não, né? Não precisa não, gente. Porque eu também sou de carne e osso. E eu tô muito feliz. Só respirando para terminar isso aqui com meu sorriso e as lágrimas de alegria por tudo isso. Então, esse é o Vida de Imigrante. Só tomar uma aguinha, peraí. O seu programa sobre psicologia intercultural. Até a próxima.